vai produzir 90 mil toneladas de açúcar branco por ano. Frelimo vence eleições em Marromeu com 46 votos acima dos alcançados pela Renamo. Mosefo Young Leaders terminou hoje com recorde de audiência e participação. Ora viva, boa noite. Moçambique vai reduzir a importação de açúcar branco como resultado da inauguração esta quinta-feira pelo Presidente da República da refinaria de Chinavan, uma unidade com capacidade para produzir 90 mil toneladas por ano. Moçambique importa atualmente cerca de 90% do açúcar branco que se consome no país. Este cenário de dependência quase total do exterior poderá se inverter nos próximos 7 a 10 anos, com a operacionalização da refinaria de açúcar branco de Chinavan, o investimento da Tongaat Allet no valor de 2 mil milhões de meticais. O presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou o empreendimento esta quinta-feira, tendo se inteirado de algumas fases de produção. Espera-se que o empreendimento venha a atender à procura local de açúcar, que é de 70 mil toneladas, contra a capacidade atual de 20 mil toneladas. Queremos mais uma vez provar a nós próprios primeiro, ao mundo, de que Moçambique está a produzir. Felicito também a empresa por ter feito ou por ter concluído o projeto da refinaria em tempo útil. É uma construção que começou em 2016, mas quando menos esperávamos, fomos convidados para vir inaugurar, mostrando claramente o seu compromisso para com o desenvolvimento do país. A produção aumentada, que hoje acrescenta o seu valor ao ser refinado o açúcar, vai sobremaneira reduzir a nossa dependência de importações. Portanto, vamos consumir internamente, mas vamos poder exportar. E isso vai reduzir a perca das nossas divisas, ou talvez dizer, vamos poupar as nossas divisas, essas que vamos usar para a construção de escolas, hospitais, estradas e mais. O empreendimento vai ampliar as oportunidades de negócio dos pequenos produtores de cana-de-açúcar dos distritos de Manhissa e Magude, que atualmente fornecem 20% da matéria-prima à companhia Tongaat Allet. Este processo de desenvolvimento conta com grande envolvimento e engajamento das comunidades que contribuem para a economia. Este envolvimento das comunidades contribui para o desenvolvimento da indústria açucareira. Temos estado a desenvolver vários projetos sociais que beneficiam as comunidades. De referir que no quadro da responsabilidade social, a empresa tem estado a intervir na construção de casas e fontenários para as comunidades locais. O Governo diz que o nível do cumprimento do plano quinquenal supera os 60%. A informação foi revelada pelo porta-voz do Conselho de Ministros no final da 37ª sessão daquele órgão, que foi alargada aos governadores provinciais. O Conselho de Ministros reuniu-se durante 2 dias em Maputo, numa sessão alargada aos governadores provinciais e que tinha como tema de fundo a avaliação da implementação das recomendações deixadas pelo Presidente da República quando das visitas que efetuou às províncias e do grau de implementação do programa quinquenal do Governo. O balanço feito em torno da implementação do programa quinquenal do Governo apresenta níveis de desempenho animadores, tendo em conta que foram definidas 71 ações estratégicas a serem operacionalizadas por outras 245 ações específicas em todos os setores e destas 245 ações consideradas específicas,
60 foram integralmente realizadas, correspondendo a 24,5%. No concernente às recomendações do Presidente da República aos governos provinciais, emanadas em carta, a porta-voz do Conselho de Ministros diz que o seu nível de implementação impulsiona o desenvolvimento das províncias. No domínio da agricultura, constata-se que está assegurada, passa a expressão, a segurança alimentar, ou seja, está garantida a segurança alimentar e nutricional, embora haja alguns casos, portanto, isolados, que requerem alguma atenção, por exemplo, na província de Gaza, nos distritos semiáridos e também na província de Manica. Com base nesta avaliação, foram feitas várias recomendações que constituem a Carta de Orientações de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República, visando acelerar ainda mais o processo de implementação das suas recomendações a todos os níveis, central e local. Ainda nesta sessão, o governo analisou a visita do presidente Filipe Nyusi à República do Quênia, tendo concluído que a mesma foi positiva devido aos diversos instrumentos de cooperação assinados entre os dois países. O partido Frelimo e a Renamo vão ter o mesmo número de mandatos no Conselho Autárquico de Marromeu. A diferença entre os dois partidos foi de 46 votos. O MDM vai ter apenas um dos 17 mandatos. Os resultados que dão uma vitória tangencial a Frelimo em Marromeu foram apresentados hoje pela CNE. Foi pela voz do presidente da Comissão Nacional de Eleições que veio o anúncio da vitória do partido Frelimo com mais 46 votos que o seu principal concorrente nas eleições em Marromeu, repetidas em 8 meses por decisão do Conselho Constitucional. Ainda assim, a Frelimo e a Renamo terão 8 membros cada no Conselho Autárquico. O desempate virá do único membro eleito pelo MDM. O partido Frelimo, nesta vila, obteve 8.395 votos, correspondentes a 45,78%. O partido MDM obteve 1.594 votos, correspondentes a percentagem de 8,69%. O partido Renamo obteve 8.349 votos, correspondentes à percentagem de 45,53%. E as reações não se fizeram esperar. Da Frelimo veio o regozijo pela vitória e a minimização das alegadas irregularidades. Cabe à Comissão Nacional de Eleições, às instituições que dirigem as eleições, de compilar todos esses aspectos e trazer os resultados para nós. Não cabe a um partido fazer essa avaliação, não caberia ao partido Frelimo. O que nós temos deste resultado, nós estamos satisfeitos com os resultados que foram apresentados e nós queremos saudar a CNE e o STAI e todas as outras pessoas que participaram positivamente para que nós chegássemos a esses resultados. O mandatário da Renamo foi mais cáustico nas suas reclamações e classificou as eleições de Marromeu de uma brincadeira. Todos os dias, todas as eleições, vínhamos dizendo que esses senhores são ladrões. Ladrões, que seja dito ladrões sem vergonha, meus senhores. Pessoa a carregar urna, atirar pela janela. Do presidente das mesas fugir com editais, escoltado pela polícia. Polícia que devia proteger pessoas inocentes, protege ladrões, a receber dos nossos impostos. Nós, moçambicanos, vamos permitir isso. Quais são os passos seguintes? Queremos dizer aqui, o que nós vamos fazer como partido Renamo é ficarmos serenos e trabalharmos. A partir deste momento, já fica claro que a responsabilidade de impedir o roubo de votos, que vem começando desde 94 até hoje, não cabe apenas a Renamo. Já o mandatário do MDM diz que o presidente da CNE simplesmente mentiu. Quando leu perante os mandatários representantes dos partidos políticos que concorreram em Marromeu,
dizendo que depois da votação, ato contínuo foi a contagem dos votos. Isto é uma mentira grosseira que todo mundo pode provar, porque efetivamente a contagem só começou quando determinadas pessoas acharam que era o momento. Portanto, tiveram primeiro que jantar e depois disso é que se iniciou a contagem. 7 dos 17 vogais da Comissão Nacional de Eleições não subscreveram os resultados anunciados esta quinta-feira. O Governo lançou hoje a segunda fase do projeto de apoio ao setor de conservação da biodiversidade. A segunda fase do MOSBio está orçada em cerca de 45 milhões de dólares e é financiada pelo Banco Mundial. Com duração de 5 anos, o MOSBio 2 tem como objetivo principal aumentar a eficácia da gestão das áreas de conservação e melhorar as condições de vida das comunidades locais. O governo acredita ainda que a segunda fase do projeto vai reforçar a capacidade das autoridades de enfrentar as ameaças à conservação do capital natural, com vista a transformar as áreas de conservação num destino de investimentos. O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural anunciou os acordos assinados para o próximo ano. Para materializar os compromissos que foram firmados, Moçambique assegurou mais de 700 milhões de dólares de investimento previsto para os próximos 5 anos nas áreas de conservação. O MOSBio entrou na agenda do governo como um verdadeiro pilar para tudo o que nós fizemos nas áreas de conservação. Trouxe confiança para as comunidades que estão em redor das áreas de conservação. Falamos de mais de 40 mil famílias que foram beneficiadas com estes fundos. E hoje, no lançamento do MOSBio 2, queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez este crédito que o Banco Mundial dá, mas, acima de tudo, o envolvimento que o país está a ter no domínio da conservação. Através do seu diretor em Moçambique, o Banco Mundial reiterou seu compromisso com o desenvolvimento rural e a gestão sustentável de recursos naturais. Os recursos do MOSBio 2 deverão também servir de incentivo para novas parcerias, nomeadamente para a reserva de Chimanimani e de Maromeu. Agradecemos também a confiança de Moçambique no Banco Mundial para nos confiar a gestão dos fundos do GF7, que serão canalizados por meio de um financiamento adicional de cerca de 20 milhões de dólares aos já existentes 45 milhões de dólares na primeira fase. O Banco Mundial revelou ter investido até este momento mais de 600 milhões de dólares em diversos projetos para promover a gestão sustentável de recursos naturais renováveis. Em janeiro do próximo ano, o Banco Mundial vai assinar com o governo um acordo de donativo de 100 milhões de dólares para o programa Terra Segura. Em 2019, a Assembleia da República vai funcionar com um orçamento de 1 bilhão e 346 milhões de meticais. A Renamo e o MDM abstiveram-se de votar por julgarem que o orçamento não vai cobrir as atividades planificadas. Insuficiente. É assim como as bancadas da Renamo e do MDM avaliam o orçamento de 1 bilhão e 346 milhões, 71.340 meticais para financiar as despesas da Assembleia da República no próximo ano. Por isso, a oposição absteve-se de votar o orçamento, justificando que o mesmo está longe de garantir o cumprimento das atividades programadas para 2019. Prevalece a falta de autonomia financeira da Assembleia da República, vivendo de migalhas do governo, que se comprova pelo elevado déficit orçamental, retirando os objetivos de prosseguir em 2019 no quadro das funções e responsabilidades da Assembleia da República. Este orçamento magro mostra que a ideia de melhoria de condições desta Casa é uma narrativa para nos distrair. O governo, ao estabelecer um limite baixo, mostra que esta Casa anda a seu reboque
e, por esta via, não tem capacidade de fiscalizar os desmandos cometidos pelo Executivo. O orçamento do Parlamento foi viabilizado com o voto maioritário da bancada da Frelimo, que justificou o seu posicionamento nos seguintes termos. Garanta a continuidade do processo de consolidação do Estado de Direito Democrático e de Justiça Social, cujas instituições se pretendem cada vez mais fortalecidas e pujantes, estando em pé de igualdade com as demais instituições no âmbito da região da SADC, de África e do mundo. O orçamento de 1 bilhão e 346 milhões de meticais será aplicado da seguinte maneira. Salários e remunerações, 169 milhões 789.643 meticais. Outras despesas com pessoal, 767 milhões 641.967,19 centavos. Bens e serviços, 218 milhões 361.262,50 centavos. Transferências correntes, 149 milhões 877.337,29 centavos. Ainda na sessão desta quinta-feira, os deputados aprovaram em definitivo o projeto de resolução relativa às atividades da Assembleia da República para 2019 e elegeram o deputado Damião José como membro do Grupo Nacional junto ao Parlamento Pan-Africano, em substituição de Francisca Tomás. Terminou hoje a segunda edição do Mosefo Young Leaders. E a segunda edição do Mosefo Young Leaders teve a maior participação de sempre e uma audiência mundial de mais de 3,5 milhões de pessoas através de plataformas tecnológicas. No encerramento, o presidente da Fundação Soico, Daniel David, anunciou a terceira edição para 2020. Foram 2 dias de intensos debates sobre o papel da juventude no desenvolvimento social e econômico de Moçambique, com foco no empreendedorismo. 38 oradores, dos quais 25% internacionais, 16 sessões plenárias e 6 paralelas, e a maior participação de todos os tempos. É um orgulho para nós comprovarmos aqui com este evento que a juventude tem força. Foi a participação mais elevada de todos os mosefos que nós tivemos. Esta juventude. As ideias aqui partilhadas foram absorvidas pelos participantes, mas também por mais de 3 milhões de telespectadores a nível global. Ontem tivemos uma audiência mundial de cerca de 3,5 milhões de telespectadores, nível digital. Essa audiência, talvez induzida também pelo Luciano Huck, a maior audiência foi do Brasil, no nosso STV Play. Depois, em segundo lugar, a maior audiência é de Moçambique, obviamente. Moçambique, porque transmitimos no nosso canal STV. Moçambique e Angola assistiram desse TV, por isso não vou contar Moçambique e Angola. Mas lá fora tivemos a maior audiência do Brasil, África do Sul e, em terceiro lugar, Portugal. Esses foram os países que acompanharam. Depois havia pessoas, estudantes em China, Estados Unidos, Dubai, que acompanharam esses debates que tivemos aqui. No encerramento da segunda edição do Mosefo Young Leaders, o presidente da Fundação Soico destacou a participação da mulher e o seu papel no processo de desenvolvimento. Fiquei muito impressionado pela juventude na totalidade, mas pelas mulheres. A sua participação ativa, a sua força. Ficou provado aqui no Mosefo Young Leader que investindo na mulher transformamos uma nação. Acho que isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. Não é retórica, não é só questão de palavra, não estou a pôr em causa a separação de homem e mulher, apenas estou a fazer uma afirmação de uma lógica natural da dinâmica. Se queremos ter sucesso,
temos que apostar muito no empoderamento da mulher e na sua capacidade multiplicadora daquilo que ela investe. Daniel David falou ainda dos próximos desafios. Em maio teremos o Mostec. O Mostec é um grande evento de tecnologia. Vamos surpreender com alguns produtos importantes no Mostec. Vamos trazer alguns oradores também para investir e apoiar os jovens. O Mosefo Young Leaders regressa em 2020, na sua terceira edição. Celso Correia defende a importância de os jovens se prepararem para lidar com a avalanche de informação, de modo que esta seja usada para o bem social. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural falava hoje, no último dia do Mosefo Young Leaders. Surpreendido pelo moderador deste painel, com o convite para interagir com a plateia, Celso Correia foi direto na sua intervenção. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural disse que a inovação é algo que sempre acompanhou a humanidade e justificou. É de facto desafiante e no fundo nós às vezes confundimos o que significa inovar e passamos a vida a tentar inovar e esquecemos-nos de pôr em prática aquilo que são inovações que funcionam. E, de certa forma, inovar é criar, é ter ideias, é criar soluções para transformar as nossas vidas. Na essência da evolução do homem, sempre este ser vivo, ser humano, Homo sapiens, sempre recorreu à inovação para ter conforto e melhorar a sua vida. Tudo o que estamos a ver aqui, desde a luz, o carro, a tela, até o fato que a gente usa, surgiu da ideia de alguém, da inovação de alguém. Portanto, o progresso da humanidade depende da inovação. Noutro desenvolvimento, o governante destacou a relevância da juventude saber digerir a avalanche de informação de que tem acesso, de modo que possa saber usá-la para o bem. Hoje o mundo mudou. Hoje, em meia hora, recebemos informação de todos os cantos, em algo que nós chamamos de terminal, que é o telemóvel ou tablet. E esta informação tem que ser digerida, tem que ser processada e influencia todas as nossas ações diariamente. E com base nestas informações nós vamos moldando a nossa forma de estar e o nosso pensamento. Então o grande desafio que a nova geração a que eu pertenço tem é ser capaz de decifrar esta informação e usá-la para que ela seja útil na nossa vida. Indo ao painel, como pensar um negócio e como ter acesso ao financiamento são alguns dos itens debatidos por José Sam Good, diretor-geral adjunto da Scopil Tecnologias, Eugénia Langa, diretora-geral da UEMBA, Titus Munhaquete, fundador da EasyShop, e a Beneuza Manuel, presidente da Mosdevis. José Sam Good falou das condições necessárias para se ser um empreendedor e defendeu ser importante ter cultura de mudança para alcançar esse objetivo. Não temos, naturalmente, nós não temos predisposição para mudar. Então, e às vezes o ser conservador é isso, é não estar aberto a mudar sempre e logo que nos vem uma ideia, conseguimos ter a capacidade de absorver e arriscar. O mercado é conservador, sim, mas temos que ir à batalha. Fecham-nos a primeira porta, tentamos ir pela janela. Fecham-nos a janela, tentamos ir pela porta de trás. Em algum momento, alguma coisa vai ceder. Por seu turno, a Beneuza Manuel defendeu que antes de avançar com uma ideia, o jovem deve procurar perceber o público-alvo a que pretende satisfazer e a legislação vigente. A componente da inovação em Moçambique exige nós termos informações que políticas é que existem, que leis é que regulam a área de implementação que nós estamos a pretender investir. Então é bom nós estarmos informados, que é para nós não investirmos tanto tempo numa solução que depois a lei vai dizer não, tu não podes implementar assim, porque não pode, porque vai contra um artigo e tal. Então é sempre bom estarmos informados o que diz a lei em relação à minha solução. Para Eugénia Langa,
O país deve incentivar a criação de feiras de profissões para permitir maior intercâmbio entre jovens, para que se tenha noção das necessidades das empresas. Seria ideal se pudessem-se criar maior abertura, maior promoção de feiras de profissões, desde o pré-universitário até já os estudantes universitários, para que eles possam ter uma visão, por exemplo, para uma empresa de construção, quais são os recursos humanos que existem e que são necessários ao longo da cadeia de valor da empresa de construção. E porque o financiamento é um dos grandes desafios para quem quer empreender, Titus Munhaqueto defendeu criatividade para encontrar soluções. Muitas vezes, para quem está a começar, que coloca o dinheiro em questão, acho que é interessante, antes mesmo de resolver o problema de financiamento, perguntar-se a si próprio para que é que precisa efetivamente do dinheiro. Pode ser que não seja necessário dinheiro per si. Se calhar precisa de um escritório, precisa de alguém que ajude a programar ou a partilhar algumas tarefas. E tudo isso muitas vezes podem ser resolvidas, se calhar, com parcerias. E não temos... Às vezes nós somos muito protecionistas com os nossos negócios, né? Queremos ser os únicos donos, mas se calhar se estivermos dispostos já a abdicar de parte do ownership deste mesmo negócio, em troca de um parceiro que vai completar um certo skill que eu não tenha, e isso me vai permitir evitar até que necessariamente contratar alguém em que eu precisaria de pagar um salário, ajuda a resolver o problema. Os painelistas falavam esta quinta-feira, durante o debate subordinado ao tema Os desafios da inovação em Moçambique. Aqui com as palavras do ministro Celso Cruz. Já o vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Pietersburgo, defende que um líder deve encontrar soluções para os problemas e não concentrar-se em produzir impedimentos e justificações. De onde vens, não saberás onde estás e muito menos para onde vais. Com o tema Um Futuro Sem Nós, o futuro somos nós, Osvaldo Pietersburgo fez vibrar a plateia numa das sessões da segunda edição do Museu Young Leaders. Foi sobre os princípios de liderança que o vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social lembrou a trajetória heroica dos jovens que libertaram o país. Foram jovens que fizeram a história deste país. Foram jovens que libertaram este país do colonialismo. Num tempo em que eles, os jovens desse tempo, não eram o futuro, mas queriam um futuro com eles, mesmo sabendo que os caminhos mostravam que seria sem eles esse futuro. Afinal, o que é ser líder na ótica do vice-ministro? E liderar não é produzir uma lista sofisticada de impedimentos e justificações. Não é isso liderar. Liderar é procurar soluções. E em Moçambique nós temos um campeão de soluções, um líder efetivo de soluções. Esse líder que não poupa esforços, nem fica amarrado a ideias fixas ou preconcebidas. Vai buscar ideias fora da caixa. Esse líder é Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, que eu queria aqui realçar. Façamos transformações com velocidade e qualidade, mas com atenção. As nossas transformações não podem ter o objetivo de perturbar o contexto social atual. Pietersburgo também falou dos caminhos a seguir para ser empreendedor. Nós temos uma pauta aduaneira que aprovamos que traz benefícios fiscais para a agricultura, incentiva a agricultura no nosso país. Por isso que eu estou a falar da agricultura, porque o governo tem uma abordagem clara e objetiva para fome zero. Sobre as enormes oportunidades de desenvolvimento de negócios, Osvaldo Pietersburgo lançou um desafio aos jovens empreendedores. As oportunidades exigem competência e técnica. Estamos num mercado aberto e global. Dizia-me Daniel David que 3.000 pessoas estão nos a ver no Brasil neste momento.
e não sei quantas em Portugal e Angola. Eles estão a olhar para aqui, estão a olhar para aquilo que os nossos empreendedores estão a dizer, estão a olhar para aquilo que os dirigentes estão a dizer, estão a olhar para as oportunidades que Moçambique tem e querem vir aqui também, porque nos seus países também têm desafios e vão procurar o país que tem melhores oportunidades. Então temos que saber que estamos numa aldeia global e que precisamos também ser competitivos. Mosef Young Leaders, na minha opinião, é uma plataforma para associar competências e capacidades. O vice-presidente da Walt Disney foi um dos principais oradores do segundo dia do Mosef Young Leaders. Numa palestra e interação que durou cerca de 2 horas, Duncan Wadley defendeu a importância da criatividade e inovação para o sucesso no empreendedorismo. My name is Duncan. I worked for Disney for 25 years. I grew up through the public relations ranks. I started in London as a coffee boy. I used to make 6 cappuccinos a day for my boss. Este é o início da história profissional, desde que é atualmente o segundo homem forte na estrutura da Disney, a gigante mundial de entretenimento e criação. Perante uma plateia com centenas de pessoas, veio falar de um tema ligado à criatividade e oportunidades, uma área que abraçou há uma década, quase que do nada. So about 10 years ago, I got a call from our chairman, and he said, "Look, you're the guy with all the big ideas. You're going to be in charge of innovation and creativity." To which I said, "Well, what the hell is that?" He said, "I don't know. Go figure it out." E assim começa uma nova etapa de um homem que hoje faz, fala e distingue a criatividade como poucos. Numa palestra com um misto de interatividade e histórias de vida, descreveu a criatividade e inovação como chaves para o sucesso dos bons empreendedores. Mas para ser um bom criativo e inovador, há barreiras que precisam ser superadas. So I'm curious to hear from you. What are the barriers to being more innovative and creative where you work? Segundo Duncan, tudo tem a ver com as regras, o medo de fracassar e, sobretudo, o tempo. Time to think is the single biggest barrier to innovation. If I were to look at your diaries for next week, I know what they look like. They look like the barcode on a packet of cereal, and they're completely full. And you hear yourself say, "I don't have time to think." Em cerca de 2 horas de palestra e interação, fui dando as receitas para o sucesso empresarial, que, dentre outros aspectos, passa por manter os sonhos e segui-los com determinação. Empreender é criar soluções e os governos devem fomentar a juventude a usar tecnologias para inovar. Este é o pensamento de Jordan Case, um jovem de apenas 18 anos que já criou várias startups e colaborou com empresas como Google, Facebook e União Europeia. Hi everyone. Just waiting for... O futuro é agora. Foi o tema que levou Jordan Casey a viajar da Irlanda a Moçambique para falar ao mundo sobre o empreendedorismo juvenil na área tecnológica. Casey tem apenas 18 anos, dos quais 9 dedicados ao empreendedorismo. Fundou diversas startups de tecnologia, tendo trabalhado em projetos com grandes corporações como a Google, Facebook e a União Europeia. O que eu descobri é que através do meu desenvolvimento ou criação de jogos, acabei criando um negócio e descobri que podia fazer muito dinheiro. Para um jovem como eu, isso é muito interessante. Então, criei a primeira empresa chamada Casey Games, que tem muitos jogos. Depois vendi essa empresa e anos depois fui para outro desafio, que era na área de educação, onde criei um sistema online para os professores controlarem os seus alunos. Eu criei um sistema... E foi de criação em criação que fez nome. Hoje é conhecido como um símbolo global para o empreendedorismo jovem e sabe que muitos outros jovens não são levados a sério por causa da sua idade. É difícil os jovens serem levados a sério. Nos últimos anos, eu tento buscar investidores, ou mentores, ou pessoas que vão apoiar-me, mas a minha idade parece uma desvantagem para mim. As pessoas não me olham como um homem de negócios, acham que estou a brincar, mas acho que isso já está a começar a mudar e as pessoas estão a dar-se conta do potencial dos jovens. E é essa a razão pela qual o seu mais recente projeto é a TEM, uma rede de apoio a jovens empreendedores. Quero oferecer apoio ou uma oportunidade de intercâmbio ou ajuda financeira para jovens empreendedores.
Apesar de ser muito focado naquilo que eu faço, vejo que há muitos jovens que são parecidos comigo, ou são mais novos que eu, ou ainda na escola, mas que têm ideias fantásticas. Para Jordan Casey, empreender significa criar soluções e os governos devem promover o uso de tecnologias na educação para fomentar a inovação. Jovens empreendedores precisam de ter ideias bem estruturadas para aceder ao financiamento. Mas há quem defende que mais do que financiamento, a fé, o apoio familiar e de amigos é mais importante para quem está a iniciar um negócio. Como financiar startups e empreendedores em Moçambique? Foi com esta pergunta de partida que iniciou o debate que juntou representantes de Bolsa de Valores de Moçambique, da banca comercial e de empresas que trabalham com startups e empreendedores. A Bolsa de Valores fez saber que tem mecanismos de financiamento de empreendedores através de abertura de capitais, mas alertou que há regras que devem ser cumpridas. Tem que ser uma empresa que esteja legalmente registrada, tem que ser uma empresa que já esteja em funcionamento. Há capitais mínimos que são exigidos para as pequenas e médias empresas, por exemplo, estamos a falar de 4 milhões de capitais próprios, não capital social, capitais próprios. Portanto, há um conjunto de regras que são precisas ser obedecidas para se chegar ao financiamento através da Bolsa de Valores. Mas, mais do que isso, nós temos também a perspectiva de olhar para esses pequenos empreendedores, podem também atuar na perspectiva de investimentos. Na Bolsa de Valores existem vários tipos de produtos que os jovens podem acedê-los e podem com isso capitalizar as suas pequenas poupanças, e será uma forma também de investir, com certeza. Já a representante do Millennium BIM disse que o banco tem apoiado ideias e soluções inovadoras, mas lembrou que os empreendedores devem ter uma estrutura bem montada e saber vender a ideia. Como é que ele vai transmitir aquela ideia que tem para o papel, porque tem que apresentar algo tangível, algo que possa se verificar, tem que construir o seu business case, tem que construir o plano de negócios, tem que dizer onde é que vai atuar, quais são os riscos, qual é o setor. Portanto, ele tem que construir a ideia de uma forma tal sólida que possa atrair investidores. Sejam estes investidores os bancos, sejam estes investidores eventuais capitais de risco, seja business angels, mas para atrair alguém que tem dinheiro e que aceite apostar naquela ideia inovadora. É um desafio, é uma oportunidade. E para tal passa por ultrapassar determinadas barreiras. Uma delas é a própria capacitação técnica para poderem apresentar esse projeto, apresentar essa ideia. Mais do que ter financiamento, Tatiana Pereira defende que os startups precisam ter fé e apoio da família e amigos. E quando nós estamos a começar o nosso negócio, nós queremos alguém que queira nos dar muito mais do que dinheiro. Exatamente pela experiência que falou que nós não temos. No início é muito importante que nós arranjemos alguém que acredite em nós, que esteja lá para nos dar apoio, para nos abrir o mercado, para nos dar esta experiência. Porque nós temos que construir um negócio forte o suficiente para um dia a banca vir atrás de nós e querer nos emprestar dinheiro. Eu pessoalmente tenho essa história. Eu criei o meu próprio negócio, o meu negócio tinha já 3 anos, eu resolvi investir numa nova linha e fui ter à banca com quem eu trabalhava desde sempre, para além dos 525 mil papéis que me pediram, um mês depois disseram-me que não. Depois perceberam nessa mesma semana que tinha entrado um contrato que eu assinei de 2 anos com que eu ia exportar os meus serviços, e aí vieram conversar comigo outra vez. E eu disse, olha, muito obrigada, mas eu já arranjei o meu anjo. Eu já arranjei um investidor que vai meter dinheiro no meu negócio. Do debate, ficou claro que numa primeira fase, os startups devem apostar mais em outras fontes de financiamento e não necessariamente nos serviços financeiros da banca. Saran Kaba-Jones, a oradora principal num dos painéis do Mosefo Young Leaders, considera uma vergonha que os jovens não aproveitem as oportunidades que o continente africano oferece. Fizeram parte do debate jovens comprometidos com o futuro de Moçambique e de África, nomeadamente Saran Kaba-Jones, empreendedora social da Libéria, Tânia Tomé, CEO da Ecocaia,
Mbate Pedro, escritor, e Leonardo Chirinda, gerente de planeamento de mina e de serviço da Vale. Sarankaba Jones, oradora principal, contou que esteve fora de sua terra natal, Libéria, durante 20 anos. Pelo compromisso e amor que tem pelo seu país e pelo continente africano, regressou depois de se formar no exterior. A jovem empreendeu no seu país ações ligadas à água limpa e potável. A preocupação de África deve ser um compromisso social de todos os jovens empreendedores. A África tem muitos desafios: desemprego, pobreza, desigualdades. Apesar de conflitos e desafios, o nosso continente é um local de muitas oportunidades. Um sistema econômico que não desenha políticas para a sua juventude está condenado ao fracasso. É uma vergonha não aproveitarmos as situações que o nosso continente oferece. Na ocasião, Tânia Tomé definiu o empreendedor não como sendo aquele que cria uma empresa, mas sim o que torna sua ideia uma realidade. Hoje, o nosso pensamento não deve ser só de levar empresários. Deve ser de identificarmos aqueles que são os melhores empreendedores do nosso país e levarmos para fora e potenciarmos, darmos as ferramentas, darmos a oportunidade dessas pessoas fazerem a diferença. Porque quando nós conseguimos potenciar um jovem que tem 20, 21 anos, mas mostra que é capaz, investimos aquilo que é necessário. Imaginem 5, 6 anos. Imaginem quantos anos ele tem pela frente para mudar o nosso país. É assim que nós temos que pensar. Nós contamos com vocês. O futuro somos nós. Para Mbate Pedro, o compromisso com o futuro passa por uma educação suportada por aspectos culturais-chave. Os valores materiais, o ter, sobrepor-se ao ser, né? Deu-se muita importância a isto, em vez dos valores morais e éticos. Então, é importante, de fato, é preciso dizer às pessoas, é importante que tu sejas altruísta, que tu te preocupes com o bem-estar do outro. E é preciso dizer a esta camada de jovens que estão aqui, porque às vezes ninguém diz isto. Não é uma doença grave ser honesto. As pessoas têm que saber disso aí. Ninguém morre por isso. Então, estes são os valores do altruísmo. E por mais, por exemplo, eu penso agora na educação, tu podes investir milhões de dólares na educação, Carmelinda. Se tu investes milhões de dólares na educação, és como um empresário, e não pensas naquilo que é fundamental neste país, que é o seguinte, metade das crianças com menos de 5 anos sofrem de desnutrição crónica. O que isto quer dizer? Quer dizer que elas têm uma altura baixa para a idade. Depois, o que é isto quer dizer, Carmelinda? Isso quer dizer que elas têm dificuldades cognitivas de aprender. Por seu turno, Leonardo Chirinda defendeu que o empreendedor deve se juntar a outros para prosperar. Não há dúvidas nenhuma de que nós aprendemos muito, ou temos muito que aprender uns aos outros. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em grandes indústrias, não é? E no dia a dia das grandes indústrias é possível, é visível que por vezes as soluções para os grandes problemas estão à volta de nós. Se nós temos a abertura de ter oportunidades de discussão, porque a oportunidade de discussão também ele ativa e ele cria em cada um de nós mais um nível de aprendizado e conseguimos de forma direta e local dar essa contribuição. Personalidades e jovens participantes do Mosefo Young Leaders dizem que o evento veio consolidar as ideias dos jovens e que saem do evento com muito aprendizado para responder aos desafios futuros para o desenvolvimento do país. Foram 2 dias de muita interação, debate e aprendizado. Juntaram-se personalidades, membros do governo e jovens vindos de várias partes do país com um objetivo: discutir ideias e encontrar soluções para desafios dos jovens. Algumas personalidades referiram que o Mosefo Young Leaders é uma iniciativa que se destaca pela sua importância. Porque estes eventos não se destinam a trazer soluções imediatas aos problemas. Através do debate, procuram transmitir conhecimentos, experiências e ajudar a abrir caminhos. Portanto, o que a juventude terá escutado, terá aprendido aqui, há de se refletir proximamente, portanto, num futuro próximo ou eventualmente distante. A primeira importância reside no conhecimento, a segunda importância reside no networking e a terceira importância reside no conhecimento daquilo que são os nossos desafios enquanto jovens para o futuro, que não são poucos. São desafios que... Seguimos com a informação no Jornal da Noite.
A organização do Mosefo Young Leaders deu ontem um jantar de confraternização com os intervenientes. A noite serviu também para reconhecer algumas figuras que se destacam em diferentes ramos. Vamos fazer uma curta pausa no Jornal da Noite. Nós voltaremos com mais informação. Até já. De volta às notícias. Registramos alguns problemas técnicos, mas que já foram resolvidos. Ainda no âmbito da segunda edição do Mosefo Young Leaders, personalidades e jovens participantes dizem que o evento veio consolidar as ideias dos jovens e que saíram do evento com muito aprendizado para responder aos desafios futuros para o desenvolvimento do país. Foram 2 dias de muita interação, debate e aprendizado. Juntaram-se personalidades, membros do governo e jovens vindos de várias partes do país com um objetivo: discutir ideias e encontrar soluções para desafios dos jovens. Algumas personalidades referiram que o Mosefo Young Leaders é uma iniciativa que se destaca pela sua importância. Porque estes eventos não se destiram a trazer soluções imediatas aos problemas. Através do debate, procuram transmitir conhecimentos, experiências e ajudar a abrir caminhos. Portanto, o que a juventude terá escutado, terá aprendido aqui, há de se refletir proximamente, portanto, num futuro próximo ou eventualmente distante. A primeira importância reside no conhecimento, a segunda importância reside no networking e a terceira importância reside no conhecimento daquilo que são os nossos desafios enquanto jovens para o futuro, que não são poucos. São desafios que podem alavancar este país. Os patrocinadores aproveitaram o Mosefo Young Leaders para também anunciar que sim, vale a pena apostar nos jovens. É uma iniciativa importantíssima para a empresa e para todo mundo, porque dá oportunidade para que os jovens possam identificar aonde eles podem se encaixar e principalmente identificar o seu propósito e correr atrás desse seu ideal. É de grande impacto para toda a juventude moçambicana, até para além de fronteiras, porque primeiro é um encontro de juventude de diversas origens, estratos, que têm a oportunidade de estarem juntos e debaterem sobre o seu futuro. Achamos que é de facto um evento muito importante, é um evento que dá oportunidade aos jovens de expressar as suas ideias, de expressar as suas ansiedades, mas também, ao mesmo tempo, dá uma oportunidade aos jovens de poderem eles darem o seu contributo com novas ideias, com novos projetos, com mais empreendedorismo para o desenvolvimento de Moçambique. Já alguns participantes, que acompanharam quase todos os debates, mostram sua satisfação e dizem: o futuro é promissor depois de muito que aqui se debateu. Essa troca de ideias, ouvir exemplos de jovens que também estão a empreender foi uma grande alternativa. Sem contar com o networking, pude conhecer vários jovens e para criar futuras parcerias. Eu tive a oportunidade de conhecer jovens alinhados a mesmos ideais, pude ter aprendizado de jovens que tiveram sucesso em áreas afins. Foi possível então perceber o papel que eu, como jovem, posso ter no desenvolvimento do meu país, através de experiências que foram colhidas por jovens internacionais e nacionais, e também foi possível perceber que nós, como jovens, podemos ter oportunidades sim, podemos fazer as nossas oportunidades. A segunda edição do Mosefo Young Leaders terminou e porque o futuro somos nós, trouxe ferramentas para que os jovens consolidem suas ideias para o futuro. A organização do Mosefo Young Leaders deu ontem um jantar de confraternização com os intervenientes. A noite serviu também para reconhecer algumas figuras que se destacam em diferentes ramos. Num jantar em que estiveram presentes várias personalidades, o Mosefo Young Leaders reconheceu algumas figuras que se revelaram na área de negócios. E na categoria de Business Challenge, o reconhecimento foi para Dirce Abdallah. Abdallah encaixou um cheque no valor de 250 mil meticais. A noite serviu ainda para reconhecer as campeãs africanas de basquetebol. Na ocasião, o PCA do Grupo Soico, Daniel David, saudou a conquista e disse que esta traz uma lufada de ar fresco às grandes conquistas do país. Temos aqui as campeões também, em que elas merecem mais uma salva de palmas por uma simples razão. Trouxeram-nos o oxigênio
que tanto precisamos neste país. A alegria de vibrarmos e de ganhar mais fôlego, de saber que o amanhã vamos viver mais 100 anos, porque somos pessoas felizes. Persistência e garra são os fatores que ditaram esta conquista. Convidada a discursar, Ana Flávia Azinheira, vice-ministra da Juventude e Desporto, disse que o Mosefo Young Leaders é uma incubadora dos verdadeiros líderes do país. O Mosefo é uma grande incubadora para os jovens, é uma oportunidade, uma plataforma onde os demais jovens podem se inspirar através dos exemplos de outros jovens criativos. É uma plataforma onde as nossas ideias podem estar expostas e que o mundo possa capitalizar estas ideias e estes jovens que podem catapultar os seus negócios. O momento serviu ainda de interação entre os convidados e os intervenientes do Mosefo Young Leaders. A noite foi abrilhantada pela cantora Marlene. Seguimos com outras notícias. A Comunidade Académica para o Desenvolvimento, CAD, em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, premiaram ontem os melhores professores e alunos nacionais do ano 2018. A premiação teve lugar na cidade de Maputo. A edição 2018 teve lugar no átrio do Conselho Municipal da cidade de Maputo e distinguiu 11 alunos e igual número de professores provenientes das 11 províncias do país. Os prémios são diversos e incluem bolsas de estudo. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortani, felicitou a CAD pelo procedimento e disse que estão criadas as condições para que o Sistema Nacional de Educação responda às reais expectativas dos jovens. Estão, por isso, criadas as condições, sob o ponto de vista legal, para que o nosso sistema educativo corresponda às expectativas dos jovens, que cada vez se mostram mais dispostos a enfrentar desafios de desenvolvimento social, econômico, cultural, tecnológico, de construção de uma sociedade de conhecimento no contexto de globalização. O presidente da CAD, Kassamo Nuvunga, disse que a sua organização vai continuar a ser, dentro das suas capacidades, um parceiro estratégico do governo. Com as nossas ações, pretendemos solicitar ao governo uma maior parceria com a CAD, pois nossa missão pretende contribuir significativamente no processo de desenvolvimento, quer da educação no seu lado isolado, quer da juventude e da sociedade no seu plano amplo de atuação a nível nacional. Para este ano houve um prêmio surpresa e foi atribuído à professora Deolinda, que leciona da 1ª à 5ª classe no distrito da Massinga, província de Inhambane. Deolinda recebeu uma viatura e disse feliz pelo reconhecimento. Não esperava, mas devido ao esforço, agradeço mesmo de verdade. Eu estou muito feliz. Faltam palavras para dizer, para agradecer a emoção que eu tenho por ter recebido a viatura aqui. Não esperava de verdade. Espelha aquele que foi o meu aproveitamento pedagógico e acredito que com esta oportunidade que eu estou a ter, possa ir mais além daquilo que eu sou hoje. Esta foi a 10ª edição da Gala Nacional de Educação. Os transportadores exigem a concessão de mais rotas nas zonas urbanas para uma melhor e maior gestão dos autocarros alocados pelo Governo. A exigência foi feita hoje na Assembleia Geral da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários. O Governo já alocou 300 dos 1000 autocarros projetados para o melhoramento do transporte de passageiros nas cidades.
Além de gerir estes veículos, os operadores privados querem que se faça a concessão de mais rotas também nas grandes cidades do país, tendo em conta que na cidade de Maputo já foram concedidas 12 rotas. Rotas concessionadas em que os próprios transportadores possam gerir as rotas e decidir quantos veículos têm que ter por rota. Isto o que é que vai? Vai dar uma maior circulação das viaturas de grande porte e poderá também, com essa grande rotação dos veículos, poder dar mais ganhos. Na Assembleia Geral da FEMATRO, havida esta quinta-feira em Maputo, os transportadores reiteraram a necessidade de se aumentar a atual tarifa do transporte para tornar o negócio sustentável. Mas estamos ainda a discutir internamente, e vamos discutir internamente, quais são os melhores métodos para fazer o reajuste da tarifa que faz parte do programa dos próximos anos. Porém, os transportadores referem que a introdução de autocarros geridos pelo setor privado veio melhorar sobremaneira o sistema de transporte de passageiros nas grandes cidades do país. A Assembleia Geral da Federação serviu também para a eleição do novo corpo diretivo da organização. Castigo Nhamane foi reeleito presidente da Federação. E com esta notícia saímos para uma curta pausa. Mas antes, já a previsão do estado de tempo, como tem sido habitual. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 20. Em Inhambane prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 21. Seguimos para a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus, uma mínima de 22. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18. 29 graus de máxima, 22 de mínima. Para Tete, Climane com 27 graus de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona norte do país. Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus, uma mínima de 21. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 30 graus, uma mínima de 23. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 17. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Seguimos com as notícias internacionais. A AfriForum, organização civil em defesa da minoria branca, vai amanhã desafiar no tribunal a decisão do ANC de expropriar terras sem oferecer indemnizações. O plano de expropriação de terra sem indemnização tem gerado esperança para a maioria negra e descontentamento para a minoria branca na África do Sul. Em defesa da minoria branca, que detém a maior parte da terra na África do Sul, a AfriForum vai contestar junto do tribunal a decisão do presidente Cyril Ramaphosa, que pretende alterar a Constituição, com o objetivo de permitir a expropriação de terra e a sua redistribuição pela maioria negra. A AfriForum questiona a legalidade da decisão do Comitê Parlamentar em alterar a Constituição e acusa este órgão de ter ignorado mais de 100 mil petições que se opunham à expropriação de terra. O ANC defende que todas as vozes foram ouvidas e acusa a AfriForum de querer prejudicar o processo legislativo. O secretário-geral das Nações Unidas apela aos líderes do G20 para praticar uma globalização justa pelo bem do ambiente. Guterres avança que é possível ter crescimento económico combatendo mudanças climáticas. Inicia esta sexta-feira em Buenos Aires a cimeira dos 20 estados com maiores economias do mundo. Como de costume, o G20 vai discutir novas formas de promover negócio entre os seus membros. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aconselha o grupo dos 19 países mais a União Europeia a praticar uma globalização justa, alertando que atualmente o mundo sofre de uma crise de confiança para com os governos. Guterres pede também que todas as medidas por serem implementadas devem respeitar o meio ambiente, tendo acrescentado que não é verdade que não se pode combater condições climáticas quando se quer ter o crescimento econômico.
O secretário-geral da ONU acredita que, embora tenha saído do Acordo de Paris, os Estados Unidos podem cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acordados em 2015. Por hoje é tudo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite.